Está gravado. Bom, pessoal, a gente entra agora na terceira unidade, que é uma unidade que vai falar sobre a aquisição dos dados. Então, se a gente pensar no dado, em qualquer tipo de dado, esse dado ele precisa ser adquirido. Então, se eu quero, no caso de uma pesquisa domiciliar, uma operação censitária, que é uma pesquisa domiciliar, ele vai fazer todo um procedimento para fazer a aquisição dos dados sobre aquele domicílio, né, das características do domicílio, das características da população que mora naquele domicílio, né? Isso é feito, né, todo um projeto, né, planejado, o que efetivamente eu preciso dos dados e como eu vou fazer a aquisição. Ou seja, vou fazer essa aquisição baseada num questionário, numa consulta ao informante. Outras pesquisas, quando você vai falar, até a Munique, é uma pesquisa tenta caracterizar os municípios e principalmente dos processos administrativos dos municípios. Isso é feito, né, a fonte da coleta dos dados são, né, as instituições públicas, né, do município, preenchem esse questionário. No caso do dado geoespacial, eu preciso fazer também a aquisição desses dados, né? Então, quando a gente está pensando em dado geoespacial, a gente está pensando, né, em um rio, numa rodovia, numa cidade, num tipo de relevo, num tipo de solo. E eu tenho que ter um processo para aquisição desse dado, né? A gente vai ver nessa unidade esses processos. E agora, nessa aula, o que a gente chama de projeto cartográfico, ou seja, quais são os insumos que a gente usa para a aquisição do dado geoespacial, tá? Nas unidades anteriores, a gente discutiu as questões de conceito que vão aparecer aqui no processo para apoiar essas atividades de aquisição, tá bom? Então vamos, deixa eu colocar para cá. Bom, então, vamos fazer essa aquisição dos dados geoespaciais, né? Aqui é um exemplo de um dado geoespacial, um mapa, né? Que pode ser o mapa de uma cidade, né? Pode ser um mapa temático de tipos de solo, da cobertura e uso da terra, da qualidade de vida de uma população num determinado local, da densidade média, essas informações espaciais, essas informações que são espacializadas sobre a superfície terrestre, elas constam de um documento cartográfico. Atualmente, 100% da aquisição dos dados espaciais é no formato digital. Então, desde o insumo até o produto final, eu utilizo 100%, eu posso utilizar 100%, né, de geotecnologia. Eu posso usar 100% de procedimentos que vão se utilizar apenas no ambiente digital, tá? Então, a gente vai discutir esse processo hoje baseado nas questões dos insumos e de como eu extraio informação desses insumos, né? Sendo que esses insumos todos podem ser, mas não faz, eles são digitais. Eu posso até trabalhar com esses insumos num formato analógico, mas a aquisição dele é totalmente digital e a extração também. Posso fazer extração analógica, ou seja, eu posso botar, né, e desenhar um elemento? Pode, mas eu tenho hoje ferramental para trabalhar todo o processo de aquisição em ambiente digital, tá bom? Então a gente vai ver hoje, né, os insumos, e aí a gente vai não falar exatamente de sensoramento remoto ainda, que a gente vai ter uma unidade só para isso, mas o que é, em linhas gerais, um sensoramento remoto, a aquisição de informações utilizando sensores remotos, que, se a gente for fazer uma comparação com as pesquisas domiciliares, ou fazer uma comparação com as pesquisas econômicas ou agropecuárias, em que você precisa do informante para descrever aquele domicílio, ou escrever aquela empresa, ou descrever aquele estabelecimento agropecuário, as imagens oriundas do sensoramento remoto são esses informantes, né? Eu vou
olhar aquele insumo e extrair o dado previamente definido. Da mesma forma que eu questiono o informante para extrair a informação que eu desejo. Então, posso fazer esse paralelo entre essas duas fontes de dados. Existe, claro, os documentos já existentes, em que eu se utilizo também como insumo, e aí entra a questão também, uma comparação disso em relação aos registros administrativos, ou seja, eu tenho já uma base de dados que se refere à população que tem acesso a algum tipo de ação, né, de algum benefício ou de alguma ação social. Eu não preciso obrigatoriamente perguntar isso de novo, ou seja, ir lá e perguntar se existe uma base, um registro administrativo dessas informações, que eles estão devidamente possíveis de serem integrados com um sistema estatístico, eu posso usar. E é a mesma questão que se a gente fala de documentos existentes, ou seja, mapas que já foram feitos por outras instituições, outros tipos de dados existentes que eu vou utilizar também nesse processo de aquisição. Tá? E aí entra a extração da informação a partir desse insumo, que vai me gerar, né, um conjunto de dados, desses insumos, que é meu dado original, vai me gerar a informação. Eu vou extrair isso através de algumas questões, através da observação direta desses insumos, como a restituição, a extração de feições, como, né, coletas em campo e a utilização desses outros documentos que já existem. Tá bom? Qualquer coisa, qualquer pergunta, me fale. O sensoriamento remoto, que a gente vai ver numa aula específica, ele é uma técnica de coleta a partir de sensores distantes do objeto. Né? Então, se eu quero coletar alguma informação sem ter o contato direto com o objeto, eu classifico isso como um sensor remoto. Né? A técnica, ou seja, eu tenho um sensor, mas a técnica é como sensoriamento remoto. Tá? Então, a câmera fotográfica, ela é um sensor remoto. Certo? E a partir dessa ideia, ou seja, será que eu posso, a partir de uma câmera fotográfica, registrar, né, o espaço geográfico? Ou seja, fazer uma fotografia desse espaço geográfico. E a partir dessa fotografia extrair informação? Sim, essa é uma ideia. E essa ideia surge com o advento das câmeras fotográficas, e aí depois das câmeras fotogramétricas, ou seja, que a deformação gerada pelas lentes é modelada, e eu começo a utilizar. Só que eu só tenho um grande avanço nesse processo de extração de informações a partir de fotografias quando eu consigo ver o espaço de cima. Ou seja, se eu estou na superfície, né, se eu estou no espaço, na superfície terrestre, e eu quero fotografar essa superfície terrestre, se eu estou na superfície, o meu campo de visão é muito limitado. E eu não tenho, e aí isso também gera uma questão de projeção, né, na extração da fotografia, que me limita, né, o entendimento desse espaço. Tá? Então eu vou, se buscou o quê? Visões aéreas. Né? Então, do alto, ou seja, primeiros usos, claro, toda essa evolução tecnológica da obtenção de dados espaciais, né, toda a evolução tecnológica na cartografia, no mapeamento, surge muito com fins militares, o conhecimento do território do inimigo. Então, você tem relatos de brigadas de balões, você tem relatos, né, de até pombos que levavam no processo, levavam no voo, câmeras presas, né, no corpo com disparadores automáticos. Né? Um dos, um dos casos mais notórios desse processo militar, esse processo em que se
se obteve informações do território inimigo através de câmeras fotográficas, né, em aeronaves, é o caso dos mísseis em Cuba, né? Então, claro, se existia uma desconfiança a partir daí, de questões de espionagem e tudo, mas você sobrevoa o território inimigo com uma câmera fotográfica e você consegue obter informações. Então, esse é o processo, que nasce muito no meio militar, mas que é utilizado nos processos de aquisição de dados. A mesma coisa, em paralelo a isso, é o próprio sistema de posicionamento, né, GPS. Ele é um projeto de cunho militar, mas ele se torna de utilização civil ao longo do desenvolvimento e outras aplicações, né, possíveis para o GPS, clonas e assim por diante. Tá? Claro, com evolução tecnológica, aí a gente precisa também separar as plataformas do sensor. A câmera fotográfica é um sensor. O satélite é uma plataforma que vai levar esse sensor, certo? E esse sensor vai obter informações. Então a gente tem as plataformas hoje orbitais, são satélites que têm órbitas pré-definidas e que fotografam, que obtêm informações sobre o território, sobre o espaço, né? Muito das discussões que existem hoje, no âmbito até da ONU, no que se refere à produção de estatísticas ambientais, partem como fonte primária desse processo um conjunto de imagens orbitais, um conjunto de imagens que, a partir dessas imagens, a partir dessa representação desse espaço, né, através da coleta dessa informação, eu posso extrair as informações específicas dos recursos naturais e gerais estatísticas necessárias para o entendimento daquele território. Então, o satélite é uma plataforma, você tem outras plataformas, né, ainda dentro do satélite. Hoje em dia, a gente tem o que a gente chama de nanosatélites, são satélites muito pequenos, como vê aí na palma da mão. Se eu não me engano, o Starlink ele trabalha nesse sentido, que é aquele que vai prover, né, uma internet em qualquer lugar do mundo, ou a proposta é essa. São mini satélites, são nanosatélites, muito pequenos, que levam sensores cada vez mais. Esses sensores estão miniaturizados também para coletar informação. De novo, eu tenho uma separação entre a plataforma e o sensor. Tá? Eu tenho os satélites, são as plataformas orbitais que levam diferentes tipos de sensor, infravermelho, luz visível, radar e assim por diante, que a gente também vai detalhar isso um pouco mais quando a gente for falar da aula específica de sensoramento remoto. Né? Aqui alguns exemplos, eu tenho aqui uma imagem de satélite, né? Em que esse quadradinho não devia estar aparecendo agora, em que você tem um retrato, vamos dizer assim, né? Uma imagem formada a partir desse sensor, que, de certo modo, eu consigo, claro, aqui a grosso modo, né, algumas informações. E a gente vai ver também, né, quando a gente for falar de processamento digital de imagem, que muitos desses processos se buscam a automação da extração. Por quê? Porque a gente vai ver que as imagens, na verdade, são um conjunto de sinais, um conjunto de números organizados, né, a partir de, de um domínio desses valores, em diferentes faixas do espectro. Quando você combina isso, você pode gerar classificações desse território. Né? Então, de certo modo, aqui a gente está fazendo uma análise visual, mas onde você tem uma cobertura de vegetação, aonde você tem ocupação, né? Aonde aqui dá para ter uma ideia, aqui eu tenho um rio aqui, né? Isso aqui é um vale. Então, assim, eu começo a interpretar e extrair as informações. Claro que dependendo do sensor, eu vou tendo mais detalhe. Então, eu vou ter sensores com mais detalhe em que eu consigo ter informações mais próximas daquele espaço e eu consigo extrair mais informações ou informações diferentes, né?
eu vou conseguir aqui ter efetivamente uma área, né, de mata ou de vegetação mais densa. Isso me parece aqui uma pista de pouso, né, pela estruturação de como ela está construída. O processo de interpretação trabalha com probabilidade, partindo de um conjunto de informações. Então, isso aqui tem uma alta probabilidade de ser, por quê? Pelas características, pela geometria, pela resposta espectral em diferentes bandas, em diferentes partes do espectro, visível, infravermelho. Você vai combinando isso, você vai gerando a extração, ou o que a gente chama a classificação dessas imagens. Tá? Aí, vejo com mais detalhes. Isso aqui já tem uma imagem de uma resolução muito maior, em que você tem até a possibilidade aqui de fazer algumas estimativas de domicílio. Né? Não significa obrigatoriamente que eu vou conseguir com a imagem extrair, porque você tem a definição de domicílio, não consegue reproduzir a definição de domicílio apenas olhando o domicílio do alto, mas você tem uma ideia de ocupação. Então, se você tem uma área, vamos desenhar aqui, né? Eu tenho uma determinada área aqui, eu posso pensar nessa quadra aqui, poderia ser um recorte como setor, mas nessa quadra aqui, né, uma previsão de quantidade de domicílios para planejar, né, uma operação de uma pesquisa domiciliar. Já com essa resolução, já tenho, ou com essa, eu já tenho um olhar para a extração dos recursos naturais que existem ali. Então, dependendo do tipo da imagem, dependendo da resolução que essa imagem tem, eu posso tirar um outro grupo de informação. Aqui, né, no que se refere à delimitação de uma área urbana, uma área com ocupação, eu posso fazer, já até entrando um pouquinho na questão da extração, de informação. Eu posso fazer aqui e ter uma ideia. Eu vou fazer a grosso modo aqui, só para vocês terem, né, um entendimento do que a gente está tentando dizer aqui. Aqui um exemplo, eu tenho já a formação, né, a ideia do que seria uma área ocupada. E se eu tivesse alguma outra informação, se isso aqui fosse uma unidade de preservação, vamos pensar aqui, isso aqui sendo uma unidade de preservação. Tá? O quanto, né, isso aqui, que aí a gente chama de pressão para essa unidade de conservação, o quanto isso está próximo. O quanto isso, ao longo do tempo pode afetar ou fazer uma pressão nessa unidade de conservação. Então, você tem a extração da informação a partir desses sensores, dependendo do sensor, dependendo da resolução que ele tiver, você vai ter aplicações diferentes. Tá? Outro, né, são sensores aéreos, ou seja, são plataformas aéreas, são sensores colocados em aeronaves, tá? Que foi uma das primeiras plataformas de se utilizar maciçamente. Então, o mapeamento do Brasil todo ele foi feito com essa lógica, ou seja, câmeras fotográficas localizadas, expostas nessas plataformas aéreas, tá? Em que voavam áreas e fotografavam pedaços dessas áreas. Essas áreas eram fotografadas, né, em diferentes pontos de vista. Então, eu tenho aqui uma área de sobreposição. Se eu voltar aqui, ó, essa parte aqui é igual a essa aqui, mas ela está em posições diferentes da fotografia aérea. Tá? Então, isso faz com que eu tenha aqui uma área de sobreposição, que a gente vai ver mais à frente, que nesta área de sobreposição aqui, né, eu consigo olhar tridimensionalmente para essa área. E aí eu tenho uma capacidade maior de extrair informação. Tá? E, por último, bom, e aí o aéreo você pode ter tanto os aviões e hoje em dia os vantes. Isso hoje cada vez está mais difundido o uso de vantes, né? Que são os veículos aéreos não tripulados, né? Ou como a ANAC chama os RPAs, que são, né,
os sistemas aéreos de pilotagem remota, né, que se utilizam para a obtenção de informações, usando sensores, e a partir desses sensores, lembrando que o VANT é uma plataforma, obter informação. Esses VANTs, eles não são brinquedos, né? Eles não são não é um aeromodelismo, ele segue uma legislação própria, né? Então, ele tem todo um processo de capacitação de quem pilota e uma legislação sobre eles. Para você ter uma ideia, né, eu tenho aqui, existe toda uma lei definida pelo Ministério da Defesa sobre aerolevantamento e da utilização de drones, então eles têm questões de proximidade com edificações, altura de voo, né? Você tem um tráfego aéreo, isso pode causar algum acidente, questões de autorização quando do uso desses equipamentos em cima de multidões. É um equipamento, mesmo que pequeno, se cair em cima de alguém, pode fazer um dano muito sério. Né? Então, você tem todo um processo de legislação que apoia esses drones. Tá? Esses drones, ou seja, essas plataformas, elas podem ser o que a gente chama de asa fixa ou multirotor. O que é uma asa fixa? São esses drones, né? São bem usados para mapeamento, principalmente para mapeamento, porque eles têm uma estabilidade maior, uma maior autonomia, né? Mas, em compensação, eles precisam de uma capacitação maior dos usuários desse tipo, né, de drone. E os que a gente mais vê, que está mais familiarizado, são os multimotores, né? Em que eu tenho tem algumas outras, aí tem algumas questões. Eu tenho uma menor autonomia, mas eu tenho uma flexibilidade do voo. Por quê? Porque aqueles drones de asa fixa, eles decolam e saem uma linha. Eles não podem parar. O multirotor é como se fosse um helicóptero. Eu consigo parar em cima de algum local, fazer uma aquisição de dados. É melhor ir para um outro ponto, eu não preciso de varrer como aqueles de asa fixa. E para a gente fechar, né, as plataformas, também existem as plataformas terrestres, são aquelas que e aí é muito usado para arquitetura, que a gente não vai entrar em detalhes aqui, mas aquisição, usam as mesmas técnicas, né, do sensoriamento remoto, em que ele fotografa ou ele extrai informações a partir de imagens de monumentos, né, que é um exemplo, e a partir disso você tem a identificação de fragilidades estruturais e outras informações que você coleta dessa aquisição. Então, para o sensoriamento remoto, eu preciso de plataformas. Por quê? Porque eu vou colocar sensores que vão obter informações de forma remota. Ou uma plataforma orbital, ou uma plataforma aérea, ou uma plataforma terrestre. Tá? Esses sensores, aqui um exemplo, é uma câmera fotográfica. Né? Repara o próprio tamanho dessa câmera, que tem no banco do piloto, ou copiloto, alguma coisa assim. Ela tem todo um processo de construção. Por quê? Porque vai minimizar as deformações que as câmeras podem gerar na obtenção da fotografia. Da mesma forma que ela fica em cima de toda uma plataforma, né, inercial, ou seja, para minimizar os movimentos que o avião faz. Imagina, você está voando e aí o avião, por acaso, pega um vento, vira assim de lado e a fotografia sai do lado. Então, são plataformas que mantêm o máximo possível essa estabilidade, né, desse sensor. Mas também mini sensores, aqueles sensores que são colocados nos drones. Tá? Então, os sensores estão desde aqueles que ficam em satélites até o que vão nos drones para coletar um conjunto de imagens, um conjunto de informações. Imagem não coleta informações que a gente gera imagem dessas informações. Tá? Aí você tem desde câmeras que são RGB, que é a câmera fotográfica que a gente usa, né? Que pega as informações no campo do vermelho, do verde e do azul, ou também outras que pegam o infravermelho próximo, dentro da faixa do espectro, a gente vai olhar também, de que faixa do espectro ela pega essa informação. Então, você tem câmeras multiespectrais que pegam informações de vários sensores. Por que isso é importante?
Porque quanto mais você coleta informações desses sensores, mais você chega próximo a uma classificação e uma extração de informações automática desses sensores. Para a gente ter uma ideia, o olho humano, em média, ele vai conseguir trabalhar ou distinguir em torno de 12 tons de uma cor. Um olho treinado, uma pessoa que já trabalha bastante tempo com imagens, alguma coisa nesse sentido. Então, ele vai distinguir em torno de 12 tons de uma cor. Você tem sensores hoje que tem 1000 e poucos tons de uma mesma cor. Né? Como é que isso vem? A partir de uma resposta, a partir de um valor numérico entre 0 e 1000 e poucos, 1023, em que ele consegue pegar essas diferenças. Então, o processamento digital disso é muito mais eficiente do que olhar e extrair, através do olho, uma informação de uma imagem. Tá? Outra questão são hoje que a gente tem são são os sensores chamados LIDAR, que são os lasers. Tá? Então ele emite uma faixa laser e ele coleta um conjunto de pontos que geram, que aí você pode gerar uma imagem, você vai ter como se fosse toda uma cobertura tridimensional daquele ponto. É um scanner, uma varredura, né, a partir de laser sobre aquele espaço. Cada vez mais esses sensores são menores, cada vez mais você consegue usar plataformas menores, como os drones, para aquisição dessa imagem. Tá? Para a gente fechar essa questão dos sensores, eu tenho aqui, aí, desses tipos de sensores, eu tenho aqui uma imagem obtida a partir de uma câmera RGB, ou seja, da luz visível. É como o olho humano vê. Tá? A fotografia não está tão boa assim, mas você tem aqui informações tanto nessa área F como nessa área N de um verde, né, muito próximo ou que indica a área de vegetação. Então, tenho três aqui as árvores, até aqui um gramado e um gramado aqui dentro de um estádio. Quando você aplica um outro sensor nessa mesma região, um sensor infravermelho, toda a vegetação aparece em vermelho. Mas por que que essa área aqui, né, dentro do estádio, que apareceu verde como se fosse grama, não me aparece como os outros elementos que são de vegetação? Alguém teria alguma ideia sobre isso? Por que que essa não apareceu? No infravermelho aparece diferente. Não? Nenhuma. Tem a ver com a qualidade da distância, sei lá, do pixel, não sei, É, do, na do verdade, sensor. do pixel. O pixel não, o pixel que ele vai. Repara que essas imagens, em relação a detalhamento, elas são iguais. Certo? O que está mudando é uma resposta, ou seja, aqui está aparecendo como verde igual a grama aqui de fora, essa grama aqui está igual a essa grama de fora, ou outras, mas no infravermelho elas estão diferentes. Não, já responderam aqui, ó, Lucas. Sintético, exatamente. Ou seja, você tem uma resposta no infravermelho diferente de uma vegetação natural, de uma vegetação sintética, de uma grama sintética. Então, o conjunto desses sensores, quando você tem maior resolução que a gente vai ver do espectro, né, de você poder ter informações da luz visível, do radar, do infravermelho, essa combinação propicia você fazer uma classificação muito melhor. Então, talvez aqui, só com luz visível e com a interpretação do nosso olho, né, eu botaria aqui como tudo como grama. Quando eu utilizo, né, também o infravermelho, eu consigo classificar. Opa, peraí, aqui não é natural, aqui é uma grama sintética. Isso vai fazer diferença dependendo do que você vai estar trabalhando, de extração de outras informações, até
se eu tenho uma vegetação mais nova, já em fase de envelhecimento, na parte de plantação, se é uma plantação mais recente, se é uma plantação que já está mais para o final, se eu tenho uma área que era uma área de plantada e agora não mais. Então, uma das possibilidades que se estuda, que se trabalha em alguns locais, é a partir de imagens de satélite conseguir, por classificação automática, claro, obter estimativas de área plantada, para geração de estatísticas agropecuárias, ou tipologia do que está sendo plantado. Né? Em vez de você ir lá perguntar ao proprietário quantos hectares você tem plantado, plantado de quê? Você agregar isso a um conjunto de imagens que possam extrair essas informações e usar como parâmetros até de validação daquela informação que foi gerada pelo informante. Tá bom? Tudo bem? E aí eu vou entrar numa questão Ok. aqui com vocês sobre, bom, como é que se eu tenho diferentes imagens posso usar também diferentes imagens para uma mesma região, de diferentes épocas, como é que eu garanto que cada uma dessas imagens vai cair uma em cima da outra, né? Como é que eu vou garantir que elas estarão, o que a gente chama de georreferenciadas, né? Como eu garanto que aquela imagem, quando eu abrir na minha plataforma, abrir no meu sistema, abrir no QGIS, ela vai cair na posição efetivamente que ela é na superfície terrestre. Tá? Então, esse processo de georreferenciamento, ele aborda de que forma? Primeiro, o entendimento de uma imagem. A imagem nada mais é, se eu for dar o zoom nela, um conjunto de pixels, né? De células, né? Que, como tire uma fotografia no celular, você vai dando zoom, você vai ver que ela tem um conjunto de células, de pedacinhos, que recebem uma informação e a partir do tratamento eu tenho uma visão, geração de uma imagem. Tá? O sensor não fotografa, né? O sensor digital hoje. Ele não faz como na fotografia era que, né, nas câmeras fotogramétricas com filme, que efetivamente geravam, fotografava e queimava a informação num filme. Os sensores de hoje, eles coletam uma informação digital, coletam uma resposta espectral e guardam isso a partir de números. E a gente trata esses números. Um dos tratamentos desse número é gerar imagem. A gente vê, né, com as cores e aí fala, opa, peraí, cada pixel desse teve uma resposta, isso aqui é um carro. Okay? Como que se faz isso? Como eu georreferencio essas imagens? Para cada, eu vou identificar um local no terreno nessa imagem, eu vou no terreno e coleto uma coordenada. E aí isso de alguns pontos. Então, esse ponto aqui que eu identifiquei na imagem, fui no campo, né? Fotografei de vários locais, é aqui mesmo, é isso mesmo, faço um croquis, aí é só um procedimento para que a gente não tenha erro. Meço com o GPS ou com o GNSS, meço esse ponto, e aí eu vou ter o quê? Para uma dessas células, uma informação de linha e coluna, que é inerente da imagem, e uma coordenada. Aqui eu estou dando exemplo de uma coordenada UTM, de uma coordenada que a gente viu, plano retangular. Então eu vou ter um conjunto de pontos que vou associar a cada uma dessas células, linha, coluna e linha, uma coordenada geográfica, né? E aqui com um exemplo, uma coordenada UTM. Tá? A partir de um conjunto de pontos que eu medi no campo e os identifiquei na imagem, eu vou gerar um modelo que, ao entrar com linha e coluna, ele calcula latitude E e N, X e Y, certo? Matematicamente, como isso funciona? Eu vou ter aqui dois sistemas. Eu tenho um sistema de linha e coluna e eu tenho um sistema a plano retangular, X, Y ou E e N. E aí eu tenho, para dois sistemas diferentes, eu vou ter três questões. Uma,
eu posso ter entre um sistema e outro uma alteração de escala. Eu posso ter entre um sistema e outro uma alteração de rotação do eixo. E eu posso, entre um sistema e outro, ter uma translação do eixo. Tá? Então, uma coordenada x num sistema, ela vai ser definida a partir da aplicação de um fator de escala da coordenada x do sistema inicial. Então, o que eu quero dizer? Se eu tenho o valor k e k', qualquer coordenada que eu leia num sistema, eu vou transformar para a coordenada no outro. Se apenas a diferença entre o sistema da imagem e o sistema que eu medi no campo, o sistema de coordenadas, for uma escala, então quando eu leio e aí eu calculo o K e o K', toda vez que eu ler uma linha e coluna na imagem, aplicar K e K', eu vou chegar a uma coordenada no terreno. Isso eu georreferenciei. Mas não é só escala, né? Como a gente falou, eu tenho rotação. Então eu tenho um sistema que pode estar rotacionado em relação ao outro. E o que eu vou fazer é criar parâmetros, né, para garantir a correlação entre esses. Então, eu preciso, ao ler x1, ter coeficiente para calcular x2. Então, como é que eu vou fazer? Eu preciso desse ângulo de rotação. Isso é uma incógnita, mas já vamos dizer que eu preciso desse ângulo. Eu vou calcular esse processo a partir de três fases. Uma, isso aqui, esse trechinho aqui, que é igual a esse trechinho aqui, é x1. Então, se eu aplicar o seno deste ângulo que se encontra, que é o mesmo desse aqui, com essa distância, né, o seno é o cateto oposto sobre a hipotenusa, eu vou achar eu tenho como calcular esse aqui, partindo do princípio que eu tenho esse ângulo de rotação. Mas ele não, só essa transformação aqui do Q não chega no x2. Eu preciso desse outro pedacinho aqui. Esse outro pedacinho eu vou trabalhar partindo do y1. Né? Usei o x1 aqui, o y1 a partir do cosseno, né? Que é o cateto adjacente sobre a hipotenusa, eu vou gerar essa outra distância. Então, a minha coordenada x2 vai ser a x1 vezes o seno, que é a soma desses dois, né? Vezes o seno da rotação, mais o y vezes o cosseno da rotação. Analogamente, eu vou calcular, né, a relação com y, né? Tanto esse trecho aqui, como esse trecho aqui. Só que no caso, eu calculei isso tudo e agora eu vou diminuir. Né? Então, a coordenada y do segundo sistema parte da coordenada y do primeiro, vezes o seno da rotação, e a coordenada... Opa! Aqui tá. Eu tenho um erro aqui. Não, não. Certo, tá certo. Então, eu vou precisar das duas para cá. Não, não. Aqui o S é x1, tá? Deixa eu escrever aqui para não ter dúvida. Aqui é x1. Tá? E aí eu tenho, né, a relação tanto para calcular x2 e y2 partindo do sistema 1, que é x e x1, e do ângulo de rotação. E a translação é simples, né? Se eu tiver uma translação, eu vou chegar nesse sistema 3, que é o final, né, partindo do acréscimo dessa translação, em x ou em y. Se a gente botar isso tudo junto agora, né, eu tenho, a partir do x original, né, do sistema 1, eu vou, por escala, chegar nesse x1, x1 e x2. Feito essa correção, eu vou chegar em x2, y2, esse aqui incluindo o fator de escala e incluindo a translação. Então, eu vou ter aqui duas equações, só que eu tenho essas incógnitas. Eu não sei quanto é K, eu não sei quanto é K', eu não sei quanto é o ângulo de rotação e eu não sei quais são as transformações. Tá?
Eu vou escrever isso aqui na forma de uma matriz. Então, o x é um valor que eu conheço. Então, eu vou chamar k vezes seno da rotação vezes x, que eu vou chamar de A, né? O k vezes seno da rotação eu vou chamar de A. K' vezes o cosseno de B. A translação em x e c. K' vezes o seno da rotação D. K vezes o cosseno da rotação E. E a translação y, S. Eu vou formar aqui uma equação. Então, o x final é igual a isso aqui. Eu preciso calcular o A, o B, o C, o D, o E e o F. Para fazer isso, eu vou ter que ter um conjunto de pontos iniciais, certo? Para gerar essa... Eu vou escrever isso aqui de forma de matriz, né? Então, a matriz P vai conter os coeficientes que eu preciso calcular. A matriz A, os valores de entrada, né? Os pontos que eu tenho. E isso vai me gerar o ponto final, y, xy no final. Xy do sistema final. Para eu calcular essa matriz de parâmetros, eu preciso fazer essa transformação aqui. E eu vou usar para isso coordenadas que eu medi no campo. Então, eu medi essas coordenadas no campo. E essas coordenadas estão associadas à coordenada da imagem, linha e coluna. Tá? Tudo bem até aqui, pessoal? E aqui, só para a gente ter, então, eu vou escrever na forma, né, de matriz. Então, eu vou ter essa matriz aqui, que é o xy, a latitude, perdão, linha e coluna, de 4 pontos. Eu vou ter aqui a matriz L, que é do final. Então, eu sei que xy, linha e coluna, né, vai me dar esse outro xy no final, está aqui. Linha e coluna vai me dar esse outro, linha e coluna vai me dar esse outro. Eu vou aplicar isso aqui. Né? Vou fazer aquela transformação e ele vai me calcular esse vetor x, que é o valor de A, o valor de B, o valor de C, o valor de D, de A, de B, de C, de D, de E e de F. Partindo desses coeficientes, toda vez que eu tiver uma coordenada linha e coluna da imagem, eu calculo x e y. Tá? Isso é o processo de georreferenciamento. A gente vai fazer isso no QGIS também. Só que todos esses cálculos estão por trás. Então, do momento em que eu escolhi 4 pontos da imagem, medir nesses 4 pontos da imagem a coordenada no campo, e a partir do linha e coluna e coordenada de um ponto, linha e coluna, coordenada de um outro ponto, de 4 pontos, eu resolvi esse sistema, eu calculei esses parâmetros A, B, C, D, E e F. Certo? Quando eu leio qualquer outra linha e coluna da imagem e aplico esses parâmetros, eu vou chegar a x, um y daquela linha e coluna que eu medi na imagem. O sistema, toda vez que você passa o mouse sobre a imagem, ele detecta em que linha e coluna, calcula e te apresenta, né, o valor da imagem georreferenciada, daquela coordenada coordenada ou de projeção ou coordenada geométrica. Tudo bem, pessoal? A gente vai fazer prática disso também, mas tudo bem, entendido? Tá? É claro, se eu aumento a quantidade desses pontos, eu vou poder gerar as incertezas nesse processo de transformação. Tá? Não estou nem entrando nesse mérito aqui. Isso, lembrando que todo o processo de mapeamento, todo o processo de transformação, ele vai chegar num valor, mas eu tenho os sigmas dessa transformação. Tá? Bom, a gente falou dos insumos de imagem, sensores remotos, e o outro são documentos existentes. O que é isso? Eu pegar documentos que existem daquela área que eu estou trabalhando, juntar e extrair a informação que eu quero. Então, eu tenho documentos, mapas, cartas que existem da região, e eu uso ela como insumo para extração de informação. Opa! Eu tenho aqui, a partir dessas 3 folhas topográficas, eu tenho aqui como saber, né, o trecho do Rio Paraíba. Okay? Através desses documentos existentes, eu também posso fazer isso.
Hoje em dia, eu tenho algum ambiente computacional, algum ambiente da internet que simule alguma coisa próxima disso, de dados que já existem sobre um determinado recorte territorial, em que eu posso acessar via internet? Vocês avaliam, então, podem pensar alguma coisa próxima Google Earth? disso? O Google Earth. Você não está fazendo uma aquisição de imagem, aquilo já está ali e você pode acessar, no caso, como documento existente, Google Maps e assim por diante. Então, imagina, eu tenho aqui um Google Maps, né? E eu tenho algumas informações. Eu tenho aqui nessa área aqui, ó, Segunda Igreja Batista do Rio de Janeiro, Escola Municipal Maurício de Souza. Opa, será que se eu preciso de um determinado bairro, né, quais são as cidades, onde essas cidades estão localizadas, eu posso usar, considerando que o Google Maps ou o Google é um documento existente? Sim. Talvez para algum processo jurídico você não tenha suporte legal daquela informação. Mas para um planejamento, para uma ação, para alguma tomada de decisão é possível usar. Além dessas informações, você tem outras questões, bom, mas será que está certo ali? Será que aquilo ali mesmo é uma escola municipal, Maurício Cardoso? Será que é mesmo aquilo ali? E aí, se eu vou lá no Street View, eu posso olhar, opa, peraí, pelo Street View, naquela posição, aparecendo uma escola, opa, peraí, deixa eu dar um opa, Escola Municipal Maurício Cardoso. Eu tenho um porte tecnológico com a internet, né, de processo muitas vezes colaborativo, o OpenStreetMap, que é isso, o OpenStreetMap, é um grupo de voluntários de extração, de coleta de informação, divulgação de informação colaborativa. Né? Então, eu posso também, né, com o mesmo conceito que eu tinha antes de documentos existentes, de mapas e tudo, também ter acesso a essas informações a partir do Google Maps, do Google Earth, do Bing, do OpenStreetMap e assim por diante. Tá? E aí, pô, isso tudo é insumo. Né? A imagem é insumo, né? Esses documentos existentes são insumo. Agora eu quero olhar e quero extrair informação. Então, é um processo, né? Eu vou extrair essas informações da imagem. Um pouquinho como eu fiz ali de forma grosseira. Ou seja, eu vou interpretar essa imagem, né? E eu vou extrair uma informação dessa imagem. Pô, a área urbana, as vias. Pode ser que eu não consiga ter toda a informação necessária, que não tem como obter na imagem, como tipo, nome da localidade. Que localidade é essa? Né? Ou que estrada é essa? Às vezes a imagem não dá para dizer, eu não tenho plena certeza se aquilo ali está pavimentado ou não está pavimentado. Tá? Como eu falei lá no início, há a possibilidade também de você gerar modelos tridimensionais, você ter uma visão tridimensional. Tá? E como eu faço isso? Né? Como é que se a gente for antes até de pensar nisso, eu tenho, ou o humano tem, algum sensor imagiador? Você acha que a gente tem algum sensor imagiador? Ou não? O que exatamente seria um sensor imagiador no humano? Um sensor que possibilita a geração de uma imagem. O corpo humano tem algum sensor que capta a informação, o cérebro processa e gera uma imagem? No próprio cérebro, não é isso? O cérebro é o processamento, o sensor é o olho humano. É o olho, O ok. olho humano, né, ele vai captar aquela imagem, ele vai captar, vamos lá, como é que você está olhando, todo mundo está numa sala, está olhando, apague todas as luzes, você consegue ver alguma coisa? Provavelmente não, Não. apaga tudo, você não tem como enxergar no escuro. Aí você acende a luz. Como a luz funciona? A luz funciona como uma fonte de energia que vai refletir nos objetos e o seu sensor, o seu olho vai pegar. Ele vai captar essa imagem, essa luz refletida. Dependendo de como essa luz reflete em cada objeto, ele pega informações diferentes e o seu cérebro processa. De certo modo, é o que a gente faz tratando os dados que vêm de um sensor remoto.
né? É como se o sensor lá no satélite, e aí os sensores ópticos dependem de uma fonte de energia, como o sol reflete no objeto, e o sensor capta. E quando a gente pega esses dados que o sensor capta, que a gente processa e gera a imagem, a gente faz como o cérebro faz. O que a gente tem não de vantagem, mas de característica específica do olho humano? A gente tem dois olhos. Da mesma forma que a gente tem dois outros sensores auditivos, né? E a gente tem dois para que você possa ter ideia de onde vem, né, um determinado som. Os dois olhos têm uma função de proporcionar que a gente possa ver em profundidade, que a gente tenha a noção do que está perto do que está longe, certo? Atualmente, a gente usa a tela do filme é uma tela plana, mas a gente usa recursos hoje, né, para que a gente tenha filmes em 3 dimensões. Né? O que é um filme em 3 dimensões? São o filme, ou a cena filmada por duas câmeras diferentes em pontos de vista diferentes. Ou a polarização dessa imagem de duas formas diferentes. Tá? Isso acontece quando a gente vê aqueles óculos, né, vermelho e azul. Quando você põe um óculos, ele ajuda o teu cérebro a fundir essas imagens e ver em 3 dimensões. Quando a gente viu lá anteriormente aquelas duas fotografias de pontos de vista diferentes, né, eu tenho aqui esse local, eu tenho esse aqui mesmo, mas numa fotografia ele está mais nessa ponta e na outra ele está mais no meio. Isso tenta simular os dois olhos quando eu faço essa aquisição, tá? Que a gente chama de estéreo, os dois. Ou seja, eu tenho uma estéreo imagens. Eu tenho imagens obtidas de pontos de vista diferentes. Essas áreas aqui nas imagens são a mesma área, só que elas estão obtidas de formas diferentes. Então, esse ponto aqui é o mesmo desse ponto, só que estão em pontos de vista diferentes. Isso, ou seja, essa estereoscopia, essa capacidade que a gente vai gerar com essas imagens, né, em que, a partir, né, de todo um equipamento e de uma visão, de um óculos que possibilita uma visão tridimensional, infelizmente, pelos processos que a gente está hoje restritos, né, de pandemia, a gente não pode ir no setor de cartografia do IBGE. Se a gente pudesse ir, tivesse funcionando e tudo, a gente ia ver isso em loco. A gente ia botar o óculos, a gente ia olhar as imagens e a gente ia ver em 3 dimensões. E Que como essa legal. visão de. É, como, é. Hoje em dia está muito mais simples, né? Antigamente eram equipamentos muito maiores, hoje é a tela de computador. É simples, é uma tela de computador que tem duas imagens com polarizações diferentes e um óculos específico que você senta e olha em 3 dimensões. Isso facilita o quê? A extração da informação, a extração do relevo, o entendimento, né, de uma rede hídrica, né? Se o rio está subindo, se o rio não sobe, né? Como é que está toda a estrutura da rede hídrica e assim por diante, tá? Pra gente e aí ele vai construindo o mapa, né? Ele vai pegando esse modelo, essa área que tem sobreposição na imagem, e ele vai interpretando hidrografia, ele vai desenhando as estradas, elementos que a gente chama de obra, edificação, duto, linha de transmissão, as curvas de nível. Não vamos entrar em detalhe agora, a gente pode depois, quando a gente mais à frente falar, são o desenho bidimensional do relevo, né? Os pontos cotados, onde você tem os picos, há uma vegetação básica, então você extrai essas informações. Então esse é um dos processos, que que a gente chama de estereocompilação, ou seja, você vai extrair, ou restituição fotogramétrica. Você extrai a informação olhando para um modelo tridimensional. Quando a gente, eu já falei anteriormente, assim, mas reforçando, todo documento cartográfico, toda representação cartográfica, toda representação do espaço, ele é um modelo da realidade. Tá? Só que essa realidade é tridimensional. Você tem prédios altos, prédios baixos, morro, relevo. Como é que você visualiza isso? Como é que você se aproxima disso? Através dessas técnicas. Tá?
Quando voltar e a gente tiver condições de visitar e de ir nas instalações, quando isso voltar, eu faço um chamado para as turmas, a gente faz uma visita lá e a gente vê como isso funciona. Vocês podem ir botando óculos, sentando e ver isso tridimensionalmente. Tá? Bom, então, é a extração, ou seja, eu tenho aquele insumo, eu vou extrair a informação. Tá? Não importa a tecnologia que tem, a evolução tecnológica, tem algumas coisas que a gente não consegue. Eu não consigo, ao olhar, né, o sensor, olhar isso aqui e falar assim, opa, isso aqui é a padaria do seu Zezinho. Ah, isso aqui é a escola, como é que é? Parque Maurício Cardoso, né? Isso aqui é a igreja batista tal. Ah, isso aqui é o prédio da prefeitura, é o prédio da secretaria da prefeitura. Eu não consigo ter estas informações, como eu não consigo ter informações pelo sensor imagiador, se é uma estrada que que tem concessão, se é uma BR, se é uma estrada federal, se é uma estrada estadual, se ali né, eu tenho, ou num rio, se um rio ele é permanente ou temporário, qual é o nome daquele rio. Eu não tenho essas informações não vêm nesse sensor. Isso não tem jeito, isso eu preciso ir no campo. Eu preciso ir no campo e coletar essas informações. Né? Todo esse processo é feito consultando, aí sim, com o informante, consultando como é que é o nome, e aí usando algumas técnicas. Né? A gente nunca fala qual é o nome desse rio, que você pode induzir ao informante que aquilo é um rio. Então, você, qual é o nome dessa água? Né? Qual o nome dessa elevação? O que você, isso aqui você tá, é uma mini fábrica de alguma coisa? Está preparando? Qual o nome daquele? Qual o nome dessa localidade? Isso tudo é registrado. Aqui é um exemplo de como era feito ainda no processo analógico, né? O técnico ia no campo, coletava essas informações, né? E registrava. Ah, isso aqui é uma plantação de milho. Enumerava, isso aqui é um pivô central de irrigação. Isso aqui, 59, era a fábrica tal, tal, que produz não sei o quê. Isso aqui é milho. Aqui é soja. Isso aqui é uma rodovia R4. Era tudo umas codificações que você coletava, né? Então, um tipo de R4 era caminho, uma rodovia, eu não lembro mais a codificação. Né? E as edificações, você ia pegando essas informações. Hoje em dia, da mesma forma que, né, a operação censitária se utiliza dos equipamentos, né, os DMCs, os dispositivos móveis de coleta, se utilizam de smartphones, esse processo também, ou seja, eu posso ir aqui um exemplo, ainda um exemplo do censo, né? Eu posso ir no campo com esse dispositivo como nossos celulares, não um dispositivo, um smartphone. Né? Eu tenho um GPS acoplado ali que me permite me localizar, então eu tenho um mapa, eu vou andando, como a gente faz, né? Eu abro um Google Maps, eu abro um Waze, eu não me desloco, por quê? Porque eu tenho coordenada. Então eu boto as minhas informações, né, as minhas imagens, aonde eu preciso ir, onde eu preciso pegar a informação, pego a informação, registro num banco de dados, que é possível ser registrado no banco de dados nesse dispositivo, e eu levo isso para o meu banco de dados final. Então aquela área ali que tinha essas informações, além disso, eu passo a ter as informações também dos nomes, que não são coletados pelos sensores. Tá? Então, todo esse processo de coleta de nome, né, de extração, de classificação, a gente chama de reambulação. Né? É você reambular, é você caminhar, é você andar sobre esse espaço e coletar essas informações. Claro que hoje, usando dispositivos e tecnologias, geotecnologias de posicionamento, imagens satélites, para que você possa, com mais precisão, ter essas informações. Né? A compilação é quando você tem, da mesma forma, eu tenho documentos existentes, eu vou pegar aqueles documentos e vou gerar um documento novo. Né? Então, imagina, eu tenho essas imagens, a minha área de projeto é essa, eu vou pegar e vou extrair as informações e vou criar um documento novo, né? Só daquela área. Certo? Posso atualizar, então eu posso, além de extrair a maioria das informações do documento, posso botar uma imagem de fundo, completar algumas coisas, verificar no campo algumas informações.
Então, olha, aqui está dizendo, pô, tudo que é escola continua sendo escola, tudo que é fazenda continua sendo fazenda. Onde eu tenho algumas indústrias, elas continuam, eu posso verificar isso no campo, tá? Mas a compilação você vai compilar, você vai pegar vários documentos, vários outros dados, e vai gerar um novo e atualizado documento cartográfico baseado em outros documentos, tá? Outro procedimento é a topografia, que aí o que diferencia um pouco a extração? Eu não vou fazer a extração usando uma imagem, eu vou no campo com esses equipamentos e eu vou medir. Não sei se vocês já viram, né? Às vezes você está numa estrada, tem algum lugar passando, você tem, né, um técnico com um equipamento desse, anotando, fazendo observações. O que ele faz? Ele trabalha com obtenção de coordenadas, né, coordenadas polares, distância e ângulo. Ele pega dois pontos de referência e para dizer onde está esse ponto, ele vai medir um ângulo de abertura e uma distância. Mediu o ângulo, mediu essa distância, marcou esse ponto. Mediu esse ângulo e mediu uma outra distância, marcou esse outro ponto. E ele vai desenhando, ele vai marcando os pontos e vai conectando. Então ele vai pegar, né, toda essa quadra. O que diferente, o que ele tem de perda, ou perda não, de ele não conseguir coletar, é porque como ele não tem a visão de cima, né, ele só consegue pegar as informações da face, que é visto aqui de baixo. Tá? Então a topografia entra para fazer também para coletar. Às vezes você tem isso, você precisa da topografia em alguns lugares em que muitas vezes assim o custo é muito grande para uma área pequena em que você tem um custo muito grande para obter imagem ou você voar com avião. Então você vai lá rápido e faz por topografia, né? O drone hoje ele está quebrando isso porque ele também é uma área pequena e rápida, mas é uma aquisição de dados. Então a partir desse processo, ou seja, de várias medições de ângulo, ângulo, distância, ele, né, representa um determinado espaço, ok? Então assim, o processo de aquisição passa por ter um conjunto de insumos e extrair informação desse insumo. Tá? O que a gente vai ver agora nessa unidade é entender um pouco mais como funciona o sensoriamento remoto, entender um pouco mais como eu processo imagens e como eu extraio informação. Tá? Entender um pouquinho como funciona o GPS, que é uma forma de obter informação. Eu posso, com o GPS, fazer o levantamento de uma estrada, fazer o levantamento de uma propriedade, fazer o levantamento de uma unidade de conservação. Tá bom? Dúvidas, perguntas? Não? Professor, Não. Diga lá. é mais uma curiosidade, assim. A Claro. gente já percebe que nos últimos anos toda essa questão de registro de dados já tem mudado, né? Por exemplo, o Google Maps com um trabalho colaborativo, da pessoa Sim. mesmo poder colocar, não, eu sou o dono da padaria, tal, e ela se cadastra no mapa, tal. E, e aí não sei se teria a ver, mas com 5G, será que as coisas ficam ainda mais colaborativas ou ainda mais digitais nesse Sim. sentido? O 5G realmente traria uma mudança grande nisso ou não tanto? É, assim, a gente já. A concepção já existe. Né? Qual é a concepção disso? Ter o equipamento, ok? Um equipamento móvel. E esse equipamento eu posso ter um mapa, eu posso ter posição. Certo? E a facilitar, e aí eu acho que o 5G facilita a internet, vamos falar internet, facilita muito é que eu consigo captar informação agora nesse momento. Então, assim, o Waze, se eu não capto aquela informação naquele momento, a informação não me serve, concorda? Eu tenho que captar ali, eu tenho que dar a informação de onde eu estou, eu tenho que receber como é que está o trânsito naquele momento. Eu não posso, o cara falar assim, eu vou pegar todas essas informações, vou levar lá para o, né, pro escritório do Waze, vou processar e daqui a 4 horas eu digo como é que está o trânsito.
Isso adianta? Não. Então é um processamento em tempo real, né? O Waze é um elemento colaborativo. Por quê? Porque se ele pega a informação de todo mundo, e se ele tem a posição e a variação, eu tenho a velocidade, eu posso estimar. Então, assim, as questões de 5G, o aumento de velocidade, o aumento do acesso a isso, vai facilitar, vai aumentar a facilidade, não que não existe, mas aumenta a facilidade, do meu ponto de vista, de você ter sistemas que possam transmitir informações em tempo real. Tipo, se eu sistemas de alerta de desastres naturais. Eu posso transmitir muito mais rápido e não é que seja só mais rápido assim. Ele não pode ser, eu não posso processar dados. Então eu tenho um exemplo, tirando, né, o celular, eu tenho vários sensores espalhados na região com informações que coletam, né, umidade, que coletam, não sei o que poderia coletar mais, mas assim, como é que é? Precipitação, que coleta vento. Eu tenho vários sensores que processam rápido e passam aquela informação naquele momento. Que pode gerar modelo para dizer, opa, se chegar em algumas condições, eu tenho que dar um alerta rápido. Eu tenho que dar um alerta rápido. Não posso esperar processar 3 dias depois, entendeu? Então eu acho que isso facilita, vai facilitar em muito a gente ter informações em tempo real de fenômenos que são importantes em tempo real. Tudo bem? Faz algum sentido o que eu falei? Tudo bem, faz todo sentido. Né? Eu tenho eu orientei uma menina na UERJ que ela trabalhou com Big Data e geoinformação. Ela fez foi uma monografia teórica, mas assim, uma das questões era você conseguir, a partir desse mundo de hashtags, identificar palavras específicas em locais específicos, porque você pode ter a posição em que desse algum tipo de informação de eventos, né? Exemplo, começa a ter assim, hashtag chove muito, hashtag, sei lá, meia, hashtag, sei lá, a partir desse conjunto de informações, você que estão ali loucamente, e identificar que meia tem um significado de posição, você chegar em indicadores, opa, peraí, olha só, dá uma olhada, está chovendo muito, mesmo que você não tenha sensor, esse processo colaborativo, de às vezes o cara tira foto e escreve, chove muito, sei lá, alguma coisa nesse sentido, você tentar, nesse mundo das hashtags, nesse volume de dados, nessa diversidade de dados que poderiam, de dados não, de hashtag, que transformaria em dados, você gerar algum tipo de informação de algum risco possível em uma determinada região. Se eu tiver o 5G, se isso funcionar muito mais rápido, muito mais preciso e posição, pode ser que dê algum significado em mais alguma utilização. Tá? Obrigado, professor. Eu estou começando uma iniciação científica, começou mês passado, e a gente está estudando Big Data em estatísticas públicas. E aí Sim, saiu sim. notícia de que o Google fez uma parceria com a Prefeitura do Rio para melhorar os semáforos da prefeitura, do município, né? Justamente pela inteligência artificial que o Google já tem, e já tem alguns números, assim, de outras cidades, de outros cases, que melhorava ali o trânsito em, sei lá, 30%, ou até questão de Uhum. acidentes também, e realmente parece que vai ser cada vez mais comum a questão da cidade inteligente ou de tudo conectado, né? Cidade, cidades inteligentes, se você a questão posicional é muito importante nas cidades inteligentes, né? Quer ver umas coisas simples que a gente olha que é impossível não se ter tecnologias para resolver isso? Vocês já pegaram alguma rua que cruza o BRT, que tem um sinal, né, que fecha para você poder cruzar
com o BRT? Alguém já viu isso? Já passou por isso? Aqui no aeroporto tem, para você poder fazer um retorno, você tem um sinal, né, em que fecha para você e para o BRT passar. E tem ao contrário, né? Está fechado o BRT para você passar. Alguém já viu isso? Já se deparou com esse tipo de cruzamento? Não? É assim? Legal. Faz sentido não ter um sensor que capte, porque assim, o volume de trânsito no BRT é menor que o volume de carro. Então eu tenho o sinal fechado para o BRT e permanente aberto para o carro. E não permanente e aberto para o carro, mas que a troca, né, do sinal aberto e fechado não seja por tempo. Porque às vezes você para no sinal fechado e está vendo um BRT. Será que você não precisa ter sensores que captam, né, a chegada do BRT e isso comunique o semáforo e ele feche para o carro e deixa assim o BRT vai passar sempre com o sinal aberto. E os carros, muitas vezes, não vão ficar parados quando o sinal está fechado. A mesma lógica para semáforo, né, de pedestre. Ele só deve fechar se o pedestre acionar. Se o pedestre não aciona, por que tem um timer? Às vezes você está, o sinal de pedestre fecha, não tem ninguém para atravessar. Certo? Claro que você não pode assim, chegou o pedestre, apertou, né, fechou, andou, fechou. Não. Olha, apertou, qualquer linha de código simula isso. Você aperta para passar, você se tiver um segundo, né, acionamento num intervalo de tempo menor do que tanto, ele não aciona, entendeu? Você consegue dar inteligência. Você consegue dar inteligência para que você possa, a partir de informações de fluxo, alterar tempos de semáforo. Né? Então, você precisa da posição, você precisa saber onde está o semáforo, você precisa ter os principais cruzamentos. Né? Cara, tem coisas para a cidade inteligente absurdamente. E cidade inteligente não é só, que às vezes aparece no exemplo, cidade inteligente, o cara saber quando é que o ônibus está chegando. É isso. Entendeu? É saber a frota, o volume de frota baseado no que você tem de pessoas se deslocando, né? Alterações de trânsito, e assim vai. Não é isso? Perfeito, professor. Obrigado. Tá bom? Ok, pessoal, mais alguma questão que vocês queiram? Ok? Só uma coisa, você falou dessa parte dos aviões que tiravam fotos, né? Isso era. Acabei lembrando de um filme que eu vi que acho que é Ponte de Espiões, que o cara tinha que fazer isso. Tinha que usar o avião para fazer reconhecimento. Aí ele acaba sendo pego, né? Acho que era da. Não lembro se era na Rússia agora, qual era o território. Eu acho que era na Alemanha. Acho que Entre era a Alemanha isso, Oriental e Alemanha. Ocidental. É, cara, os grandes avanços, eu não vou dizer assim, mas assim, a grande maioria do que a gente tem hoje para as questões de mapeamento surge em ambiente militar, tá? Sem dúvida. Sensores remotos, câmera em avião, GPS, isso surge. Hoje em dia, isso está um pouco menor, vamos dizer assim, pela própria popularização e da facilidade de acesso a esse tipo de dado. Mas anteriormente, né, era bem mais difícil. E aí você saía. Tanto é que você tem no Brasil cursos, né, de engenharia cartográfica e tudo em escolas militares. Né? É fundamental para o processo estratégico deles de conhecer o território e mapear o território. Mapear para saber deslocamento de blindado. Então, tem várias aplicações também. E a sociedade civil acaba usufruindo, ou seja, o GPS surge para monitorar a navegação. O sistema é para navegação e você usa muito para posição, geodésia e assim por diante. Censo, Uhum. tá bom? Beleza. Professor, Ok, pessoal. Ó,
Ô, pode Uma falar. última dúvida, rapidinho. Aquele sensor do início da aula que o senhor falou, o lidar, é, Sim, é sim. o mesmo que a gente tem em alguns celulares que conseguem reconhecer, às vezes, o rosto e consegue desbloquear o celular pelo rosto? Tipo, eu já vi a Apple falando de um lidar, e eu não sei se é esse mesmo, que, por É, exemplo, consegue calcular o comprimento de uma parede ou coisa assim pela sim, câmera. sim. É esse mesmo? É, eu não sei exatamente, eu não conheço muito o sistema de reconhecimento facial, tá? Mas o que que ele dá faz? Ele manda um feixe de energia que reflete e volta e ele mede distância, né? Então o sensor vai passando, vai mandando esses feixes e ele vai calculando pontos. Então é como se você tivesse uma nuvem de pontos, né? Então quando você tem muitos pontos, você faz uma nuvem, você vê o terreno, o formato do terreno, o prédio e tal. Eu vou botar, quando a gente for falar sobre licenciamento, eu vou botar mais imagens para a gente ver. Provavelmente, para você ter reconhecimento facial, você também desenhe tridimensionalmente o rosto e a partir de um sensor, né? Laser ou algum tipo que você meça essa distância. E aí você faz um conjunto de pontos sobre o rosto, não sei, tá? Dessa parte eu estou estudando. E que tem algum padrão de reconhecimento. Algumas medições, medição de distância, né, entre as pupilas, sei lá, tamanho de testa, nariz, sei lá. Ele faz algumas medições. No mapeamento, o LIDAR é um feixe de laser e que mede, né, a distância de propagação, mede a coordenada, e você tem uma nuvem que parece uma superfície, e você tem uma quantidade de pontos absurda ali. E você vê aquilo tudo em 3 dimensões. Tá? Agora, pode ser que seja o reconhecimento facial trabalhe com essa mesma lógica. Eu não vou te confirmar sim ou não, porque eu não conheço como o reconhecimento facial trabalha. Tá? Mas faz algum sentido ser. Tá? Eu não tenho certeza, mas eu acho que se você colocar uma foto desse reconhecimento facial, ele não vai aceitar, justamente por não ser 3D, né? E talvez faça sentido com Pode isso do ser. lidar. É. Uhum. Pode ser. Tá? Ok? Agora, esses sensores hoje em dia são muito, eles ainda são usados em áreas pequenas, né, por causa do volume de pontos de dados que são gerados, né? Áreas pequenas, hoje já estão um pouco mais, porque a gente tem maior capacidade de processamento. Mas, assim, ele tem, então, tem algumas aplicações. Às vezes você pega, tipo, eu lembro que eu trabalhei na Intelig, não sei se vocês conheceram, era uma empresa de telecomunicações, em que a gente precisava identificar locais, né, para implantar torres, né, de rádio, torres de visada, né, em prédio. Então você precisava ter uma torre, uma antena, né, num prédio e com visada para um outro prédio. E aí tentaram vender, vamos fazer, eu tenho aqui um mapeamento militar. Só que assim, tudo é custo-benefício. Você vai ter um mapeamento muito óbvio, muito bom, que você vai simular a visada ali, que você tem tudo em 3 dimensões. Mas a atividade que a gente fazia era pequena, não era uma coisa que a gente fazia sempre, era de vez em quando. Então, binóculo era suficiente, entendeu? Então, assim, a tecnologia existe, mas ela tem que ter, né, uma escala para ser aplicada. Hoje em dia, você tem processamento que permite que você tenha escala para aplicar radar, lidar. Tá bom? Não esqueçam aí a lista de presença. Tá? E esse vídeo dessa vez vai ficar grande, eu deixei gravando.